Combinado. Bom, eu dei uma lida no que você mandou e também em outros conteúdos, né, que eu estava dando uma olhada na internet. Eu fiz uma apresentação, ela não ficou muito boa, mas depois eu posso compartilhar com vocês, mas era só para me guiar também. Só um minutinho, deixa eu só parar. Bom, na verdade, eu iniciei a minha pesquisa tentando entender um pouquinho como que se dá o processo. Espera que travou, gente, me dá um minutinho. Pronto. Pensando um pouquinho como se dá o processo de inserção dos LGBTs dentro do mercado de trabalho e quais são as principais dificuldades que eles encontram ao longo desse percurso. E aí, pensando um pouquinho nisso, foram alguns pontos que eu levantei que ele se inicia basicamente com a exclusão dos LGBTs para que eles possam sequer, porque eles não conseguem sequer chegar próximos a essa inserção no mercado de trabalho, porque desde o início, quando a gente fala em escolaridade, a gente não consegue com que essas pessoas terminem eventualmente, algumas conseguem terminar o ensino médio, mas outras sequer conseguem chegar ao fim do ensino fundamental. Quando a gente está falando nesse processo também, a gente aborda a marginalização dessas pessoas. E aqui, um ponto em que eu encontrei várias vezes durante a minha pesquisa é que, quando a gente fala de inserção de LGBTs no mercado de trabalho, a gente tem que levar em consideração que algumas pessoas que estão nesse processo conseguem ocultar a sua identidade para que elas consigam se inserir nesse mercado de trabalho. É aquela coisa que eu já, em discussões, eu não carrego a minha minoria comigo o tempo inteiro, a não ser que eu a explicite, a torne explícita. Eu sou um homem gay, porque eu consigo, de algumas formas ou com alguns artifícios, não tornar visível a minha orientação sexual, por exemplo, a minha performance de gênero, para que eu consiga adentrar no mercado de trabalho. E a mesma coisa acontece tanto no momento da escola, onde aquela pessoa, por mais que ainda exista um pouco de bullying que a gente coloca, a pessoa consegue se esconder, em alguns casos outras não conseguem, como é a performatividade que a gente de pessoas transexuais e travestis, que existe o entendimento que se chama entendimento visual, que são signos que a pessoa carrega consigo, que são entendidos de outra forma pelas pessoas. Então, esse processo de marginalização, ele acontece desde muito antes, o que impede, né, o que aumenta a evasão escolar. Eu peguei um dado da Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil, em que 82% de pessoas trans e travestis não conseguem sequer terminar o ensino médio. Então, elas não conseguem terminar o ensino médio, não conseguem entrar na faculdade, né, para que elas possam, eventualmente, conseguir se qualificar para o mercado de trabalho. Ainda nessa lógica de marginalização, a gente entra no ciclo da pobreza, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração o tempo inteiro, porque a gente tem a marginalização dessas pessoas, a remarginalização de pessoas trans e travestis na sociedade, que as empurra para os limites onde elas precisam fazer o que é necessário para que elas possam sobreviver, porque elas vão ter que trabalhar no que dá, onde dá e quando dá. Então, esse processo de marginalização acontece desde muito cedo, muitas vezes antes mesmo da maioridade dessas pessoas, lembrando que, segundo estudos do ANTRA, pessoas trans e travestis têm uma estimativa de vida de 35 anos de idade, ao contrário do brasileiro, que chega a 74, se eu não me engano. Então, a gente tem essa discrepância muito grande. Então, para uma pessoa que, quando ela chega aos 18 anos, é como se ela já tivesse vivido quase a metade, mais da metade da vida dela, né, uma pessoa trans e travesti. Então, isso é um ponto muito problemático. E no final a gente acaba tendo o ponto que são as estatísticas, né, essas pessoas que entram para estatísticas, sejam porque não conseguem se inserir no mercado de trabalho formal, ou porque acabam sendo vítimas do próprio preconceito da sociedade. O que é muito importante entender, né, que eu lendo muito nos artigos que o professor mandou e nos outros que eu encontrei também, é que o capitalismo ele tem uma chave muito importante no processo de interpretação, né, do mercado de trabalho, porque existe uma coisa chamada que é o capitalismo e a moralidade capaz, ou seja, a gente tem uma ideologia dominante que ela vai refletir esse processo dentro das escolhas do mercado de trabalho, porque a gente tem a divisão masculino e feminino, mulher e homem,
como as únicas divisões possíveis, as únicas dicotomias possíveis no mercado de trabalho, e essa lógica ela se aplica novamente. Então, quando aquela pessoa chega para uma entrevista de emprego e ela não se encaixa naquele primeiro momento, seja como homem ou como mulher, na visão daquela pessoa que vai empregá-la, ela já tem uma primeira barreira. A segunda barreira se dá na falta dos pré-requisitos básicos para que essa pessoa adentre no mercado de trabalho, segundo os requisitos solicitados por uma empresa, por exemplo. Eu acho que foi uma coisa que a gente até falou na última reunião, que muitas empresas pedem um inglês intermediário ou avançado, que não é uma realidade para as pessoas LGBTs marginalizadas. CNH também não é uma realidade. E que essas pessoas consigam, né, atualmente, isso foi uma pesquisa que eu fiz agora, que essas pessoas consigam se manter nos seus empregos em home office. Às vezes essas pessoas sequer têm um local próprio para viver ou moram em abrigo, não conseguem permanecer ou garantir um local próprio de trabalho. E essa modulação, né, de produção capitalista, ela tem 3 pilares, que são 3 pilares de consequências gravíssimas na sociedade, que são o racismo, o patriarcalismo e a heterocisnormatividade. E eu acho que o ponto da heterocisnormatividade é muito importante naquele critério de o que eu vejo e como a pessoa está performando na minha frente. Porque a partir do momento que a gente tem, primeiro, existe a divisão já social entre pessoas trans e pessoas travestis, que tem um contexto sociológico muito mais pesado, enquanto um tem um contexto médico, né? É uma discussão dentro da sociologia exatamente no ponto em que como uma pessoa trans é vista e como uma pessoa travesti é vista pela sociedade. Enquanto uma tem um conceito médico, a outra é um conceito social de marginalização e exclusão. E aí a gente chega num ponto que na verdade, são 4 pontos da inserção dos LGBTs efetivamente no mercado, que é o pré-contratual, que é a pessoa que consegue chegar até a entrevista e que tem os processos, que participou dos processos seletivos, enfim, e que conseguiu se adequar ao que é pedido. Depois a gente tem o processo que é o contratual, onde ela já está dentro da empresa, mas na maior parte das vezes não existe uma política interna dessa empresa para que garanta um ambiente que não seja hostil para que ela possa performar, enfim, a vivência dela ali dentro. Então, muitas vezes existem piadas, existem grupos e existem formas de exclusão social dessa pessoa, até como uma forma, de forma proposital para que ela saia, porque muitas vezes pessoas dentro daquela empresa não querem pessoas LGBTs dentro do meio onde elas estão inseridas. E aí eu descobri um fato, na verdade é uma prática que tem acontecido mais rotineiramente, que ela se assemelha àquelas listas de no-fly que os Estados Unidos têm, por exemplo, que é o seguinte, existe um documento, como se fosse um docs mesmo, onde as empresas criam, os funcionários, né, na verdade, criam uma espécie de LinkedIn paralelo, onde eles falam por que aquela pessoa não deveria ser contratada por outras empresas. Então, elas vão alimentando essa ideia, enfim, a gente está falando aqui, inclusive, de direito penal, né, de difamação, de calúnia, que impede com que essas pessoas entrem em outras empresas. Então, é como se eu trabalhasse numa empresa X, entre uma pessoa, por exemplo, um homem gay, e ele acaba saindo por X motivos, e eu coloco nessa lista que ele não deve ser contratado, não porque ele é gay, mas porque, e aí eu invento uma série de outras coisas para que essa pessoa não entre em outras empresas. Isso tem sido muito comum em empresas de tecnologia, principalmente dentro do que é chamado aqui em Belo Horizonte de São Pedro Valley, que tem esse nome né, como uma piada com o Vale do Silício americano, em que eles criam uma espécie de lista de pessoas que não devem ser contratadas por X motivos. Não só por serem LGBTs, mas, enfim, essa é uma boa parte das reclamações que acontecem dentro dessas listas. E aqui a gente está falando dessa quarta e última fase, que é a pós-contratual, que é dificultar o acesso, de novo, ao mercado formal de trabalho por parte dessas pessoas. Então, elas conseguiram entrar, elas conseguiram trabalhar por um certo período, um determinado período, mas depois que elas saíram, seja por homofobia, seja por qualquer problema desse tipo, elas não conseguem se reinserir porque elas foram marcadas literalmente no mercado de trabalho como pessoas que não são próprias para adentrarem em outras empresas. Então, está piorando, né? Uma coisa que a gente achou que poderia melhorar, no caso, está ficando cada vez pior. Eu peguei um estudo, né, voltando um pouquinho à escolaridade, em que foram entrevistados
116 jovens, onde, né, em idades de 15 a 18 anos, que seria ali o ensino médio, né, o início do ensino e o final do ensino médio, onde 73% desses jovens, eles relatam já terem sofrido alguma forma de violência LGBTfóbica, não necessariamente física, mas verbal ou velada pelos demais colegas. 60% desses jovens se sentem inseguros na escola, então isso reforça a ideia de que a escola não é um local seguro para LGBTs, porque não existe por mais que a gente tenha o início de políticas que queiram inserir pessoas na escola, elas não garantem a segurança delas lá dentro, né? Então, inclusive por falta de treinamento dos professores, que muitas vezes se recusam a falar sobre pautas LGBTs porque não faz parte da realidade deles e eles também não têm nenhum tipo de treinamento para passar esse tipo de conteúdo de forma correta. A gente, né, enfim, o debate do kit gay que aconteceu anos para trás basicamente fundamenta essa tese. E 37% desses jovens, eles já sofreram violências físicas na escola que os fizeram não querer voltar mais. Então, a gente tem um aumento da evasão escolar por causa da violência física contra LGBTs, principalmente pessoas trans, travestis, que eventualmente performaram essa transitividade dentro da escola. Quando eu fui atrás também do pouquinho da ideia de previdência, né, para a gente entender como que se entende a previdência social para essas pessoas. Então, não existe, né, um consenso sobre a melhor adequação da norma ao caso concreto, até porque a ideia previdenciária ela também foi construída tendo como base a dicotomia masculino e feminino, né, a divisão do trabalho também de forma o trabalho masculino e o trabalho feminino. Então, a gente entra num processo para entender essa pessoa, ela tem que passar pelo processo de transição, ela não tem que passar, ela tem que retificar todos os documentos, o que ela tem que retificar, como que ela tem que fazer. Então, a gente chega no impasse constitucional de como que essa pessoa é vista frente à Previdência. Ela consegue, ela não vai conseguir, porque até o momento a gente tem uma dificuldade muito grande para que essas pessoas consigam, de alguma forma, né, fazerem parte desse sistema. Então, ainda é muito, muito marginalizado nesse sentido. Alguns juristas chegam a falar sobre a necessidade da resignação sexual, da resignação sexual para essa pessoa poder ter que, né, entrar na conta da Previdência como, por exemplo, uma mulher ou como um homem. Então, isso já seria até uma violação do próprio direito pessoal. Então, não se tem um consenso de como é a melhor forma de adequação ou qual seria a norma para esses casos. Bom, basicamente isso, não tem, acho que foi bastante chovendo molhado que eu falei, talvez. A parte da Previdência que me interessou muito agora no final também, até por uma questão de pesquisa que eu estou fazendo com o Rainer também, aqui na PUC do doutorado dele, então posso até trazer mais dados depois, mas é porque não existe uma consistência, não existe um ponto base para isso, um entendimento, né, no caso. Obrigado, Rafael. Não, acho que você levantou uma série de questões interessantes para a gente poder pensar aqui. Essa questão dessa lista negra, né, não sei se é essa a melhor expressão para isso, mas desse caderninho aí, isso é um negócio muito sério, né? Entre os professores universitários em Belo Horizonte, a gente sempre ouviu falar sobre isso, do tipo, se você for demitido de uma faculdade, você ajuizar uma ação trabalhista, isso meio que te coloca no caderninho aí das faculdades privadas, que nunca mais você vai ser contratado por nenhuma delas. Mas isso era meio que uma lenda urbana, né? Nesse nível que você está colocando e tal, isso é muito sério, né? É muito sério que exista um cadastro negativo desses, assim, sobre o qual você não tem acesso. Ele, na verdade, ele não existe oficialmente, né? Eu já vi ele de outra forma também sobre as empresas, falando mal das empresas. Por que você não deve trabalhar neste lugar? E aí eles criaram também por que você não deve contratar este funcionário.
E é literalmente uma lista do Docs mesmo, assim, onde as pessoas vão e ninguém tem, né, você vê de forma anônima ali dentro, e as pessoas vão adicionando os nomes e o porquê. Literalmente, assim, abertamente, as pessoas vão colocando e alimentando essa lista ao bel prazer delas. Porque quando você tem uma coisa tipo Reclame Aqui, por exemplo, é algo público, tá lá, aconteceu Exato. isso comigo, a empresa vai lá, responde, não sei o quê. Isso é público, isso é discutível, tá? As pessoas podem ter acesso e tal, mas essa coisa feita de forma anônima e secreta, eu tenho bastante receio de algo assim, porque a gente pode ter muito mesmo empresários aí com uma certa orientação política, por exemplo, ou conservador e tal, e sair tacando gente lá porque é LGBT ou porque é de esquerda ou sei lá o quê, e aí você não vai contratar essa pessoa porque ela é petista, você não vai contratar essa pessoa porque ela é gay, alguma coisa assim. Isso é muito sério. Na verdade, a gente deveria trabalhar um pouco mais em cima disso. Eu acho que essa é uma coisa para ser explorada mais, né? Por pesquisa, enfim, eu acho que até o caso aí talvez seja até de Ministério Público do Trabalho, até, de uma história dessa, uma hora dessa. A questão da Previdência Social, eu sei que o Rainer toca nisso um pouco na dissertação dele, que ele está para defender, mas eu não sei exatamente qual é o projeto dele de tese agora, mas eu sei que ele está trabalhando também essa história. Ele está trabalhando na dissertação mais com a questão da assistência social, e não tanto dessa parte, né, da previdência. Mas eu acho que a questão que você levanta sobre pessoas trans é um desafio enorme para o direito, né? Porque se você tem uma pessoa que contribuiu X anos e ela tem X idade, e aí em algum momento ela faz a transição no cartório, ela muda no cartório de homem, o registro dela que era de homem agora passa a ser de mulher, ou o contrário, como é que eu calculo, né, o tempo de contribuição dessa pessoa? Vou calcular pelo que ela sempre teve, vou calcular pelo novo gênero com o qual ela se identifica, enfim, e para o direito não tem resposta para isso, né? A gente não tem resposta para essas coisas. Se eu tenho uma pessoa que ela, agora mesmo, teve uma pessoa lá em Santa Catarina que ela conseguiu o direito de se colocar como não binária, né? Um gênero neutro, a decisão foi mais ou menos nesse sentido. Na hora dessa pessoa se aposentar, como é que eu vou contar a aposentadoria dela? Eu vou contar como homem ou como mulher? Enfim, a gente está trabalhando com coisas extremamente avançadas, né, com conceitos extremamente avançados, como gênero, como construção, etc, etc, enquanto que o direito ainda está lá atrás, trabalhando com conceitos binários, tipicamente modernos, que pressupõem as pessoas, todas elas cabendo nessas duas caixinhas, por exemplo, de homem e mulher, quando na verdade a coisa é muito mais complexa. Mas enfim, vamos lá. Pessoal, Boa noite, aproveitar que eu já estou com a tela aberta já. vai lá, Lucas. Muito bom a fala, Rafael, gostei bastante. A questão é bem ampla, né? Porque você foi desde a questão da escola até o ambiente de trabalho, até a questão previdenciária para tentar, né, na sua fala, né? Então, eu consigo ver uma abrangência muito grande. Porém, tem algo que eu consigo captar na sua fala, que é sempre esse sistema cis-heteronormativo, né? Que está presente desde o ambiente escolar, desde o ambiente de trabalho, até a questão previdenciária. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão na questão do trabalho. Como você enxerga essa questão da cis-heteronormatividade dentro do ambiente de trabalho? Como você acha que o ambiente de trabalho pode melhorar para abraçar esses novos sujeitos que fogem desse binarismo? Você conseguiu visualizar alguma forma de solucionar isso? Eu acho que o grande problema atual nesse sentido é a forma de contratação, principalmente de empresas que são consideradas tradicionais, porque elas foram colocadas nesse padrão de tradicionalismo, por mais que muitas novas, inclusive eu achei a Vale, por exemplo, eu não estou defendendo nenhuma empresa, na verdade, é só
a tese deles, né, no caso, de que eles abriram um processo seletivo para pessoas LGBTs. Eles colocaram dessa forma. E eu fui entender um pouco melhor como que era esse processo deles. Eu meio que me inscrevi assim para ver como que seguia isso. E ele não é ele é um processo para ser rodado em junho, para ficar bonito e acabou, né? Eu acho que os LGBTs são vistos como um caixa eletrônico agora em junho, né? Porque tudo vira bandeira do arco-íris e a gente não endereça o problema em si. Então, eu acho que o primeiro ponto é as políticas no mercado de trabalho são sempre para serem vistas por outras pessoas e não para a vivência dos próprios funcionários. Então, não existe, por exemplo, agora estão começando a serem criados comitês de diversidade e inclusão dentro das empresas para que o ambiente seja o mais seguro possível, para que essas pessoas consigam, por exemplo, fazer uma reclamação de, olha, sofri um comentário homofóbico no meu ambiente de trabalho. Como que eu posso fazer isso também de forma que eu não sofra uma retaliação? Porque o principal medo dessas pessoas é sofrer uma retaliação. No caso, eu vá lá e fale, olha, fulano falou tal coisa, ele foi homofóbico e eu vou ser demitido, porque eu estou fora da cultura da empresa. Então, eu acho que o ponto primeiro, mudar essa realidade de não é para fora e sim para dentro, mas assim, é um caminho muito longo, porque o objetivo final da empresa é o lucro. Então, se aquele funcionário, se aquele, né, como eles chamam, colaborador, não consegue se adequar aos padrões necessários para essa empresa, ele não vai ser bem recebido. Então, não existe uma política interna para que essas pessoas sejam capacitadas. Inclusive, acho que o Unibanco começou a fazer isso, que é capacitar os funcionários, né, contratar as pessoas que, por exemplo, não têm inglês avançado, não têm conhecimento do pacote Office nem nada, e dar esse conhecimento para eles dentro. Porque aí seria uma forma de um auxílio, né, eu te dou o conhecimento e você está trabalhando para mim. Então, seria uma situação de, né, pensando aqui na teoria dos jogos, de ganhos mútuos, né, onde eu perco menos e onde eu ganho mais. Mas não é a realidade das grandes empresas. Eu sei que o Unibanco também, né, o Itaú Unibanco, eles criaram um comitê enorme de inclusão e diversidade focado na população negra, nos LGBTs e nos PCDs, com né, a liderança de cada um dessas equipes sendo uma pessoa LGBT, uma pessoa negra e uma pessoa PCD. Então, eles fizeram que é chamado de benchmarking, né, que é mostrar para o público como que eles fizeram isso, e realmente foi uma política efetiva, assim, de trocar tudo, de pegar a política anterior deles, de contratação de sempre as mesmas pessoas, o mesmo perfil de pessoas para a empresa, e mudar do zero, até porque eles começaram a fazer também um processo de contratação às cegas. Eles não sabem quem eles estão entrevistando, eles têm um modulador de voz, então né, eles não sabem com quem eles estão falando, quem que está ali do outro lado. Então, a pessoa é contratada justamente pelo que é perguntado, né? E nesses processos seletivos onde eles tentam não levar em consideração, por exemplo, a escolaridade, eles fazem outros tipos de perguntas exatamente não para expor essa pessoa, mas para entender, né, até onde ela conseguiria trabalhar, o que me parece uma forma eventualmente mais justa disso também. Mas, ao mesmo tempo, o número de pessoas LGBTs contratadas frente ao número de pessoas hétero, por exemplo, é muito menor. É sempre muito, muito menor. Mas aí a gente também entra num ponto de, talvez, eu diria, de subnotificação, porque as pessoas não querem se expor como LGBTs por medo de não serem contratadas. Então, é um processo muito complicado, né? Eu estava olhando vários processos de contratação que, no fim, eles não são processos de contratação para o público LGBT. Nunca foram. Eles são para serem postados no LinkedIn em junho e depois fecha, acabou, põe na gaveta e segue o baile, né? São os chamados reposicionamentos de marca, eventualmente. Então, para a gente poder falar em primeiro, visibilidade, a gente tem que falar de pessoas trans, a gente tem que falar de pessoas travestis, né? O próprio conceito de binariedade coloca LGBTs nas empresas como só homens, gays ou mulheres lésbicas. Então, esse é o conceito de diversidade das empresas, que, né, a gente está falando de duas letras ali, e, obviamente, o G, às vezes, é muito maior do que as outras letras desse processo de contratação. Então, a gente não tem uma efetividade. A gente tem uma pseudo-vontade de fazer acontecer. A gente tem as políticas públicas que permitem, por exemplo, o nome social para que essa pessoa chegue com a carteira de trabalho, com o nome já retificado,
mas no fim das contas não existe o respeito, existe um ambiente hostil que faz com que ela saia. Então, no fim das contas, é a bandeira do arco-íris em junho e depois a gente dobra ela, põe na gaveta e acabou. Eu acho interessante, se vocês depois tiverem tempo para olhar esse processo de seleção de pessoas LGBTs, é por abrir a vaga e olhar os requisitos. Porque você olha e fala assim, mas peraí, como que alguém tem, sei lá, 5 anos de experiência para, não sei o que, né? Enfim, não tem um processo justo. Se é que a gente pode falar de justiça nesse caso. Uma coisa que eu tenho visto, meu irmão, eu tenho um irmão que ele está fazendo mestrado em administração lá na UNB, e ele está fazendo justamente sobre a questão de diversidade sexual de gênero em empresas. Ele trabalha no Banco do Brasil, então a dissertação dele é a partir das políticas do Banco do Brasil e tal. Aqueles textos que eu disponibilizei para todo mundo foi ele que me mandou. E esse é um tema que eu tenho me interessado bastante nos últimos tempos, até por causa das discussões que eu tenho tido lá com meu irmão. Você vê, né, meu irmão é heterossexual e tal, e eu homossexualizando a pesquisa dele, né, por minha influência, na verdade, ele foi migrar para esse tema, porque eu discuto isso há muitos anos e tal. Mas uma coisa que ele me mostrou, e esses textos, eles tem várias pesquisas, né, que são citadas nos textos, mostram, é que, na verdade, como a empresa pensa em lucro, na verdade, ela deveria estar propondo essa diversidade dentro da empresa, porque, na verdade, a partir do momento em que você tem um funcionário e que ele tem que esconder a sua condição dentro da empresa, ele produz menos, porque ele tem um gasto mental, ele tem um gasto psíquico de se manter, né, passável ali, e enquanto ele podia estar usando essa energia para produzir. Então, tem várias pesquisas que vão mostrar que empresas que realmente investem nessa questão da diversidade de maneira séria e não só para inglês ver, né, como os casos que você está citando aí, Rafael, elas conseguem lucrar, né? Tem reportagens e tal, o jornal O Tempo publicou há pouco tempo atrás uma reportagem muito interessante falando de quantos % a empresa conseguiu aumentar de lucro desde que ela havia implantado esse tipo de coisa, porque a pessoa, ela entra ali na empresa de forma integral, ela está inteira ali dentro e não apenas um pedaço dela, né? O outro pedaço ela largou lá fora. E isso é algo que, infelizmente, as nossas empresas muitas vezes ainda não aprenderam. E quando isso existe aqui no Brasil, empresas no Brasil normalmente vêm através de multinacionais. Porque essas empresas lá nas suas bases, né, lá nas suas matrizes, na Europa, nos Estados Unidos, elas são cobradas nesse sentido, então elas mudaram a cultura lá, e isso acaba chegando às filiais delas, por exemplo, aqui no Brasil e tal, mas por iniciativas próprias, realmente não é a regra, né? No caso do Banco do Brasil, que meu irmão está pesquisando, ele vem mostrar algumas iniciativas interessantes, algumas coisas interessantes que o Banco do Brasil faz, mas o Banco do Brasil tem uma particularidade, que apesar de ser uma empresa, ele é uma sociedade de economia mista, então ele tem esse lado público, né, que dá um pouco mais de segurança para os funcionários de que, tudo bem, são seletistas, mas a gente sabe que a demissão ali ele é muito menos frequente do que num banco privado, por exemplo, enfim, e aí esses funcionários se sentem muito mais seguros para poder desenvolver esse tipo de coisa do que talvez se sentiriam num Bradesco, no Itaú, alguma coisa assim. Que mais, gente? Eu tô tentando achar aqui a campanha de benchmarking do Itaú Unibanco para mandar para vocês. Deixa eu só ver se eu encontro ela de novo. Essa ideia da contratação às cegas aí me parece um negócio muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar. Essa coisa, inclusive, de ter a modulação da voz e tal, isso é muito legal, isso é muito interessante.
que realmente você pode fazer uma escolha que possa passar por um pouco mais de meritocracia. Eu morro de medo dessa palavra em situações de desigualdade estrutural como a gente tem no Brasil, mas aí, nesse caso, você consegue burlar um pouquinho esses mecanismos de exclusão estrutural, né, em alguma medida. Achei muito legal, achei muito interessante. É um sistema que também precisa que, mas aí tem esse outro problema, que a pessoa do outro lado consiga ter esse acesso, né? Ela precisa ter um computador, ela precisa ter um celular, por exemplo, que tenha essa... Obviamente a gente está reduzindo uma barreira, mas ainda existe, né, alguns gaps ali. Mas sim, é muito interessante, porque você não sabe, você não consegue distinguir se é um homem, se é uma mulher que está falando, enfim. E você não vê a pessoa também, né? E falando em barreiras, o que eu também tenho visto com relação a essas iniciativas é que elas conseguem, quando bem-sucedidas, elas conseguem realmente atrair pessoas, homens gays, mulheres lésbicas, mas pessoas trans e travestis estão fora. Fora, muito fora. Travestis, então, mais ainda, né? Estão muito fora dessas políticas. Inclusive, se eu puder... Eu achei interessante quando o Rafael comentou inicialmente sobre evasão escolar da população travesti e transexual. Essa semana eu estava vendo um evento com a professora Meg Hayara, que eu já comentei aqui no grupo. Ela fala muito dessa questão, ela é da área da educação, né? Então ela fala muito dessas questões, das subjetividades dentro da educação, e ela comentou que né, a gente fala evasão, mas também é uma possibilidade de expulsão, né, a pessoa é botada para fora, porque aquela instituição não é para ela, né? Então, é exatamente isso. Quem que a gente está formando, as pessoas que a gente está formando que conseguem chegar a ter um ensino médio completo, por exemplo, né, que hoje em dia pelo menos é o básico, né, o mínimo que a maioria dos empregos pedem. Essas pessoas conseguem acessar esse ensino médio completo, né? Aí são questões nem tanto só da empresa, né? Porque daí é complicado para as empresas também, é uma questão de política pública, né? De manter essas pessoas dentro da sala de aula, dentro da escola, claro que com os requisitos mínimos de dignidade, né? Respeitando sua identidade de gênero, né? Enfim. Mas é uma questão bem complicada e bem interessante que o Rafael trouxe. Sim, eu não sei se todas e todos aqui podem falar sobre isso, mas essa questão da homofobia e transfobia dentro da escola é algo muito presente na minha formação, por exemplo. Eu estudei em escola pública do interior, sofri coisas assim, e o que me fez, logo que eu percebi que os outros meus colegas percebiam, né, isso me fez me fechar. Eu virei uma concha, nerd. Não é à toa que virei professor e tudo mais, né? Mas virei um baita de um nerd, CDF e tal, porque eu queria passar totalmente desapercebido ali dentro daquela escola, e me tornei uma pessoa extremamente tímida, pouquíssimo sociável, enfim. Não sei se alguém passou pela mesma coisa ou se quer compartilhar, mas no meu caso, isso foi algo muito, muito sério para processos de socialização que eu não tive, né, na maior parte do tempo da minha escola. Principalmente ensino fundamental. Ensino médio um pouco menos, mas principalmente ensino fundamental. Eu já vi algumas pesquisas no sentido de vários LGBTs, lésbicas, gays, enfim, bissexuais, eles tentam agradar e tentam para tentar ser aceito naqueles ambientes. Então tentam ser agradáveis, mas isso é um peso bem, bem complicado para nós, né? De carregar, ser o amigo gay engraçado. Não é todo dia que eu tô feliz o suficiente para fazer piadinha, né? São questões desse nível, né? Então, até que ponto as empresas, por exemplo, querem um homossexual engraçadinho para fazer parte do seu corpo profissional, né? Mas não é, esses estereótipos só reiteram questões que adoecem e deixam as pessoas cada vez mais suprimidas e deprimidas mesmo. Diga, Rafael. Eu só esqueci de trazer um ponto também, que não é só também a contratação dessas pessoas, mas até que ponto elas conseguem avançar dentro da empresa.
no processo de elas conseguem se tornar líderes de alguma equipe, elas conseguem chegar a um âmbito de gerência, de, enfim, até presidência de uma empresa, porque a gente não se observa isso, né? E quando se observa, vira notícia, porque é 1 em 1 milhão. Então, não tem o processo de como que a gente pode dizer, de desenvolvimento interno dessa pessoa também na empresa, ela, eventualmente, existem boicotes, né, durante esse processo, que se assemelha bastante a essa coisa da LGBTfobia contra essa pessoa, que faz com que ela seria como se ela evadisse o emprego, mas não, ela deixa de trabalhar porque ela não se sente segura no local de trabalho. Então, ela não consegue se desenvolver ali dentro para, por exemplo, tomar a gestão ou a liderança de alguma coisa. Porque seria muito importante que essa pessoa também estivesse num posto de liderança para que ela pudesse tornar aquele ambiente também mais seguro para outras pessoas LGBTs, né? Eu não estou sabendo como que eu envio o documento, mas eu tenho aqui as imagens. Eu posso mandar no grupo do WhatsApp também, né? Pode ser. Tá, vou mandar. Gunnar, você levantou a mão aí? Oi, boa noite. Eu levantei porque, na verdade, só nesse momento, vocês estão me vendo também? Não, agora sim. Só num momento que eu me senti confortável, porque eu acho que eu estou aqui também aprendendo muito com o Rafael. Até perguntei se ele é parente de José Carlos Libânico. Você é parente dele? Ele é um primo distante. A família Libânia é de Angatuba, Itapetininga. Já super fã, assim, estudando, né, em filosofia de educação, Libânio maravilhoso. Então, vindo, já vi que é de família, que não quer dizer nada, né? Porque tem família que só Jesus não é a referência. Mas, enfim. Então, parabéns, Rafael, pela contribuição. Hoje eu estou aqui aprendendo com vocês. Mas trazer nesse sentido que o Rafael acabou de falar sobre... então, será que a pessoa LGBT na empresa... ela tem a mesma oportunidade de ser um cargo de chefia, de ser um cargo de coordenação. E aí, para minha surpresa, eu achava que eu teria mais dificuldade numa empresa privada. E eu tive mais dificuldade na empresa pública. Na empresa privada, eu participei de um processo seletivo e fui coordenador, diretor de pesquisa da Reddor, que é uma rede super conservadora, que é a aparência, né? Então eu tinha que me vestir social, muito masculino, mãos paradas, pintar unha, jamais. Então eu tinha que me moldar ao que a sociedade ali, dos médicos, queriam me ver como padrão deles à época. Mas eu conseguia esse respeito porque eu me moldei ao formato, né, que eles queriam para a função. Se eu percebi que eu estava rindo demais, eu lembro que eu tinha uma chefe, uma diretora que falava assim: você ri demais, sua alegria me incomoda. Mas ela estava falando isso de alegria ou da questão da homossexualidade? Eu até hoje você falando, que eu estou pensando, será que ela estava sendo homofóbica e eu não me percebi isso? Porque era 2003, 2004 e a homofobia nem existia o termo, a gente tomava porrada mesmo e coió na rua e não tinha para onde correr, e agora não está muito diferente, mas enfim. Então, em compensação, na instituição pública federal, que eu falei, agora eu posso ser o que eu quiser, né? Tá tranquilo. Não, sofri boicote, né? Então, assim, eu sou casado com um estudante universitário, que é no cartório, no civil. Só que eu cheguei na instituição já dizendo para todo mundo: bom dia, meu marido é fulano. Pô. E você vê assim, ó. Porque todos os professores na enfermagem, assim, obrigado. Todo professor na enfermagem é gay ou é bi e 1% é hétero, tá? Eu digo que esse 1% ainda não descobriu que é gay, mas enfim, se empurrar do precipício cai, se é só passar um órgão genital, porque vamos manter o termo acadêmico, é só passar um órgão genital à frente que talvez ele se jogue. Mas eu cheguei já escrachando. E aí as pessoas falam, ué, mas isso não é postura de um professor universitário? Eu falei, ué, como assim? Cadê esse caderninho que diz qual é a postura de professor universitário que eu tenho que ter? E quando em 2017 casei com um estudante universitário, aí em 2018 eu me candidatei a coordenador. Fiz concurso, processo aberto, né, votação. Para terror da nação, eu fui eleito. E quando eu fui eleito, o olhar de absurda indignação, foi eleito na sexta. Na segunda, já tinha um processo aberto pedindo a anulação do processo. Eu falei, gente, mas eu incomodo tanto assim?
e mandando dar a votação para a segunda colocada, que era hétero padrão e o que eles queriam. Não, sim, pode não ter nada a ver, mas o fato de a sexualidade não ser... Eles questionavam, inclusive, a questão ainda, parecia que eu estou vendo da década de 80, questionando a sexualidade com caráter. As pessoas ainda confundem isso no ambiente profissional. Isso não importa o que a pessoa faz dentro de quatro paredes, não muda o que é o caráter, né? Então, assim, só para acrescentar na reflexão do Rafael, que em 2021 eu me surpreendi com a empresa privada. Alguém trouxe, não sei se foi o Lucas, falando das empresas, algumas empresas de bancos ou empresas estatais, não sei se foi o Lucas que falou, sobre a Vale, sobre o Santander e tal. Então, sim, as empresas privadas, me parece que elas têm mais medo de processo do que as empresas públicas, que já estão acostumadas ao processo, não dá nada, ninguém não vai exonerar mesmo por causa disso, homofobia, não vai dar nada. Dá nada, abafa o caso e pronto. Então, infelizmente, é uma realidade e isso, né, porque a gente está falando da letra G. Eu não tenho hoje, numa instituição da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, num campus com 5.400 alunos, eu não tenho. Aliás, eu tenho trans, mas travesti eu não tenho. Tenho pessoas que se dizem autodenominam trans, né? Eu tenho mulher trans, eu tenho homem trans, mas quando você tem, às vezes, um homem que hoje é não binário, que vem de saia, causa um problema. Eu já avisei a ele que no dia que ele vier de saia, eu vou vir de salto alto e eu quero ver alguém dizer que eu não vou dar aula para os meus alunos porque eu estou de salto alto. Ué? Então, assim, em 2021, e a gente avançou muito pouco no respeito dentro do ambiente profissional entre os profissionais, inclusive. Então, é só para trazer aí acrescentar aqui e parabenizar Rafael duas vezes pela família de profissionais maravilhosos aí contribuindo na educação. Talvez a Alexandre já tenha ouvido falar também de Libânio. E quando eu vi, eu falei, mentira, a gente falou esses dias no grupo lá da Unesp, no pós-doutorado em educação, estamos estudando Libânio, e de repente me aparece Rafael Libânio, eu falei, meu Deus, é o mesmo? Como é que é isso? Você tá no mesmo negócio aqui? Então, muito obrigado, prazer estar ouvindo vocês. Muito bom, Gunnar. Eu vou falar depois um pouquinho sobre a minha experiência também, mas o Saulo tinha levantado a mão, então vamos lá, Saulo, depois eu volto aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Alexandre. A partir do que o professor Gunnar falou, eu fiquei com vontade de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive há pouco tempo, procurando um estágio para poder complementar a minha renda. Um simples estágio me ocorreu de não ser contratado por ser gay. E isso porque no meu currículo tem curso de direito LGBT, eu faço questão de colocar essas coisas no meu currículo. E uma amiga estava me ajudando com essa vaga de estágio, e depois ela me contou que nem cogitaram me contratar porque o ambiente lá é muito homofóbico e que provavelmente soltariam alguma piada e eu não gostaria, e por isso, para evitar, não me contrataram. Então, assim, em pleno 2021, isso acontecendo em um escritório de advocacia, aqui em Mariana, eu acho que em todos os lugares, mas em Mariana principalmente, os profissionais do direito são extremamente heteronormativos, e cada vez mais que eu me empodero, que eu busco trazer essas mudanças, né, porque aqui isso é muito pouco discutido, eu vejo que eu tenho que dar sempre um passo a mais que outras pessoas, porque é sempre muito mais complicado para a gente. Aí, complementando o que o professor Gunnar falou, realmente 2021 e a gente ainda precisa passar por essas coisas. Eu, na verdade, por saber que é em Mariana, não fico tão chocado assim, né? Mas ainda assim é chocante, né? Que a gente ainda tem escritório de advocacia, que é o que eu acho que o Rafael colocou aqui no chat, né? Se eu não contratar, eu não vou ter problema, né? Se eu não contratar, eu não vou ter LGBTfobia. É fácil assim, né? Enfim, vamos lá. Lucas, depois eu volto aqui para eu falar. Só pegando um pouco o que o professor Gunnar disse, com o que o Samuel disse, como esse ambiente de trabalho consegue moldar o sujeito, né? Aí pega muito o que o Foucault fala, até o Bourdieu fala sobre a questão de dominação desses sujeitos, e aí entra na questão da violência simbólica, né? Que foi o que o Gunnar sofreu. Porque quando ele deu essa risada, e ela
né, fez aquele comentário, e depois ele foi para casa, foi um ato de violência simbólica, né, que não precisou ser um ato físico, ela não precisou bater em você, mas a simples fala dela já te violentou de uma forma que simbólica, né, da forma que ela disse. E o ambiente de trabalho tem muito disso, né? Às vezes é um comentário que você vai para casa e você fica refletindo, é um processo de violência simbólica que o sujeito sofre. Então, eu acredito que esse tem um potencial, né? A empresa tem esse potencial de você ser moldado para ser um sujeito, a sua vestimenta, o corte do seu cabelo, tudo isso faz com que você fique dentro desse padrão, para que você não fuja desse padrão, entende? Quando você foge, você vai com o cabelo maior, ou você vai com vestimenta, passa o esmalte, você está fugindo do padrão, então você vai ser alvo de violência simbólica, de alguma forma. Então, basicamente, foi só essa observação que eu consegui ver na fala do Gunnar, do Samuel, do Saulo, sobre o que o Foucault estuda, né, sobre a questão da violência, do poder. Sim, e isso que você falou, Lucas, e que o Rafael comentou aqui, essa questão da masculinização compulsória, e que não atinge somente homens gays, mas atinge mulheres heterossexuais também. Porque a mulher, essa mulher no mercado de trabalho, muitas vezes, para ela ser levada a sério é ela mimetizar um comportamento masculino, né? E aí você vai ver, no nosso próprio meio aqui do direito, né, as mulheres todas vestindo roupas que, na verdade, mimetizam um terno, né? Porque se ela se vestir, ou se ela tiver uma atitude que a gente considera tradicionalmente feminina, ela não vai ser levada a sério, né? E essa mulher que é mais assertiva, se é um homem que é assertivo, ele é assertivo. Se é uma mulher que é mais assertiva, ela é doida, ela é histérica. Então, tudo isso, na verdade, ainda é a nossa realidade. Eu acho que essas questões, elas precisam ser discutidas por nós aqui, porque, principalmente por vocês que vão estar entrando aí no mercado de trabalho e que vão ser exigidos. Eu me lembro que na minha época de faculdade, a grande discussão era os editais de concurso público da nossa área do direito que proibiam que a pessoa tivesse... Eu fechei o microfone. Tinha uma série de concursos que proibiam a pessoa de ter tatuagem. Se ela tivesse tatuagem, ela não podia fazer concurso público, várias áreas do direito. Ministério Público, delegado da Polícia Federal, juiz e tal, você não podia ter tatuagem, né? Isso, felizmente, foi considerado ilegal pelo STF há uns anos atrás, né? E hoje você tem juiz, promotores mesmo que têm tatuagem e exibem essa tatuagem e tal. Mas é isso, você tem um padrão que mesmo o serviço público criado esse tipo de coisa. Eu queria, depois eu devolvo aí, não sei se o Gunnar levantou a mão de novo. Não, eu só ia dar um exemplo aí, mas quer que eu fale agora? Pode ser. Não, então, porque eu tive uma outra experiência com outro relacionamento, na verdade. Os gordos também amam. E era a época estudante de direito. Olha como eu conheço direito muito bem, agora que eu tô lembrando. Foram 9 anos com essa pessoa que não vale um centavo, mas ele vivia, né, de terno e gravata, e eu sempre muito bichinha, muito afeminadinho, magrinho, tá, eu já fui magro. E aí eu encontrar com ele ao sair do escritório, e eu abraçava e queria beijar. Ele desesperado, pelo amor de Deus, não. E ele todo fingindo heteronormativo, né? Porque não pode jamais ser... Eu falei, gente, mas eles não sabem que você é gay? Não, jamais, não podem saber, não sei o quê. Não, vou ser muito discriminado no fórum, não sei o quê. Eu falei, gente, mas lugar onde você defende as leis, você defende o direito, isso acontece? Isso acontece. Então, assim, ele tinha vergonha porque eu era afeminado. Ah, sinto muito. E ainda ficou 9 anos com vergonha, para você ver que alguma coisa tinha. Hoje, é formado, trabalha no Santander. Não, agora foi pro TJ lá, aquele Tribunal de Justiça, não sei, que é Tribunal de Justiça, TRT. Agora que tá bem e eu não tô usufruindo. Ah, meu Deus do céu. Então, antes que o Alexandre fale que eu sou Papa Anjo, não, hoje ele tem 44, então não tô só um Papa Anjo assim. Então, mas eu pensava que dentro da faculdade de Direito, as pessoas respeitassem o direito das pessoas, né? Eu conheço o meu direito, conheço o seu direito, e gente, você vê, onde você menos espera, você consegue ver essas situações ainda.
Casa de Ferreira, espeto de pau, Gunnar. Para começar com a relação às mulheres, né? Eu sou professor desde 2004, eu sempre tive mais alunas do que alunos. Sempre. As minhas turmas sempre tiveram muito mais mulheres e se formam muito mais mulheres no direito. E, no entanto, a magistratura, o Ministério Público e os grandes escritórios de advocacia são todos ocupados majoritariamente por homens. Qual a grande advogada aí que vocês conhecem, famosa e tal? A Maria Berenice Dias, porque ela foi desembargadora. Mas a maior parte dos grandes advogados, a gente puxar aqui pela memória, os advogados mais famosos, mais ricos e tal, aqui de Belo Horizonte, por exemplo, quem é daqui, né? Me fale o nome de uma mulher. Eu até vou falar a professora, que inclusive é uma das donas lá do Milton Campos. Mas, assim, é uma exceção. Esqueci o nome dela. Tem a do STF também, né? E isso, e não se reflete nas carreiras jurídicas. A gente tem uma maioria de mulheres sendo formadas e elas não estão ocupando proporcionalmente, nem se que for 50%, para dizer que é metade, mas nem isso. Menos ainda proporcionalmente, pelo número de mulheres que a gente forma, todos os tribunais tinham que estar cheios de juíza, desembargadora, muito mais do que homem, né? E não se reflete. O que eu ia contar, da minha experiência, né, em uma faculdade, 2 faculdades que eu dei aula, privadas, há muitos anos atrás, e eu não vou citar nome do lugar, teve uma dessas faculdades, percebam, eu sou homem gay, mas eu sou branco, tenho doutorado, etc, então eu sei muito bem que eu tenho uma condição de privilégio nessa história, mas essa faculdade, ela passou por uma avaliação do MEC, quando chegaram os avaliadores, eu conhecia um dos avaliadores, colega da área de processo, então a gente tinha contato. Os caras me tiraram de dentro de sala de aula para ficar acompanhando a comissão, porque quando eu comentei que eu conhecia o cara, passaram 2 semanas que a nota tinha saído e a faculdade tinha conseguido uma nota 5, o que é um absurdo, porque é um lugar pavoroso, mas enfim. Eles me demitiram, né? E aí eu fui descobrir, muitos anos depois, que eu tinha sido demitido por ser gay, assumido, casado, etc, etc. Uma outra faculdade que eu dava aula, quando eu me casei, quando eu casei no civil, com meu ex, no consulado de Portugal, aqui de Belo Horizonte, antes do STF aprovar o casamento até, também fizeram todo um questionamento lá sobre se a imagem da faculdade não restaria abalada pelo fato de ter um professor abertamente casado com outro cara e tal, sendo que nessa faculdade todos os professores homens, sem exceção, e aí não é uma generalização à toa, não. São todos os homens, sem exceção, exceto eu, pegavam alunas, né, mulheres, né, ou traíram suas esposas com as alunas, ou se separavam das suas esposas para ficarem com alunas. E aí a imagem da faculdade ia ser abalada porque eu estava me casando, fazendo a coisa mais tradicional, heteronormativa, inclusive, né, que é casar e tal, enquanto que os caras lá, traindo as esposas com as alunas, ok, né, assim. Então, isso, disso que a gente está falando. Isso não faz tanto tempo assim, tem alguns anos, e esse tipo de coisa ainda vai acontecer. É claro, de novo, que eu estou numa situação muito privilegiada nesse sentido, e eu acho que para a gente que é professor, né, o Gunnar, a gente tem uma responsabilidade, eu acho, muito grande, até porque quando eu fui aluno de um curso de Direito, eu tive professores que eram gays, mas eles não eram assumidos, né? E isso é péssimo, assim, isso é horroroso. Eu acho que essa é uma questão importante para quem a gente está pensando em mercado de trabalho, né? Porque acho que o Rafael falou essa questão da gente ver uma pessoa numa posição de liderança porque ela te inspira, né? Ela te dá segurança. Eu não tinha isso, porque, na verdade, os meus professores, eles escondiam isso, né? Então, para mim, era mais uma razão para eu ficar quieto, né? Em si mesmado, enfim. E eu fico muito feliz que hoje, tanto na faculdade privada que eu dou aula, quanto na própria UFOP, eu vejo, às vezes, alunos e alunas que chegam para mim e falam como foi bacana, como foi importante para eles, logo no início do curso, terem tido aula comigo, visto que ele é um cara gay e tal, mas mais não, né? E, inclusive, ele
conquistou, enfim, essa posição, etc, etc. E isso é uma coisa que eu acho muito importante, e é algo sobre o qual eu não arredo o pé, né? Não vou performar nada diferente disso. Enfim. Só uma coisinha, isso, Gunnar, isso que você falou sobre estar dentro do direito, como eu já estou terminando agora, e a minha área é a área do direito criminal, que é uma área que já, assim, as pessoas já olham torto para você porque você defende bandido, e para a mulher, por exemplo, é uma área que ela é, assim, extremamente desvalorizada, eles não têm o menor respeito. Eu tenho uma amiga que já me pediu várias vezes para poder ir pegar algum processo para ela, porque ela não consegue sequer entrar num fórum da vida sem ser extremamente assediada. Uma vez o cara falou que só ia entregar o processo para ela se ela passasse o telefone dele o telefone dela para ele. Eu virei e falei assim, você tinha que ter saído de lá e direto na corregedoria. Não tinha nem que ter esperado, ela saiu de lá assim meio desesperada. Delegado que tá em cima, delegado que fica, né, esperando a estagiária chegar, enfim, assim, e são pessoas que passaram pela escola de direito. Então é um horror, assim, você olha dentro da sala de aula até os próprios debates e você fica pensando, meu Deus, essa pessoa vai ser um advogado, essa pessoa vai ser um juiz, essa pessoa vai ser um desembargador, essa pessoa, né, enfim. Então é reproduzir o pensamento hetero-cis normativo, racista, classista, que o direito já traz consigo, né, de longa data, principalmente esse peso de classe, de elite, e continua, assim, inabalável. E você vê isso nos professores também, que eventualmente alguns deles, eu diria os mais velhos e que têm uma posição como desembargadores, como juízes e que ainda dão aula, e que fazem questão de repetir esse estereótipo para os alunos, que vocês têm que fazer isso, vocês têm que isso, que lá. Então, assim, é um lugar difícil. Rafael, mas tem algum artigo já escrito sobre isso, sobre o preconceito vivido dentro do próprio direito? Entre as questões de gênero... Porque se não tiver, já fica uma dica. Exatamente. A gente tem que escrever. Porque, assim, e vocês super, assim, consistente, né? O Lucas, eu não sei se foi o Lucas, porque tem vários Lucas agora que eu tô vendo, que falou sobre 2 teóricos, inclusive, né, que dão sustentação para esse tipo de situação. É isso, escrever e dizer para as pessoas que existe, que a mulher é vista ainda como objeto dentro do próprio direito, pelos próprios servidores do direito. Então, isso precisa ser dito, precisa ser escrito. Eu não sei se vocês, se ainda existe isso, mas na minha época de faculdade, eu sempre achava engraçadíssimo uns escritórios que são escritórios só de homens, mas que na hora de contratar estagiárias colocavam contrata-se estagiária, né? E eu falei assim, por que diabos estão fazendo? Não é por representatividade, porque eles estão querendo que o escritório tenha um desfile de Miss ali dentro do escritório, quer dizer, assim, é bizarro esse negócio. Enfim, pessoal, Ana Laura. Eu tinha levantado a mão, a internet está um pouco ruimzinha aqui, mas desde a hora que você levantou a questão das mulheres, eu pensei na questão da capacidade, né? Nós, mulheres e comunidade LGBT, a gente tem que ser triplamente capaz, né? A gente não pode ter deslize e não eu tenho X qualificação. Não serve, né? Não é o suficiente. Eu tenho que ter X vezes 50, né? E quando você fala da questão das mulheres na advocacia, né? Que não tem, e realmente porque não tem visibilidade, né? Porque a mulher, ela não pode ser uma grande advogada, né? Ela não pode ter esse local de embate, né? Porque a mulher advogada é imbatível, né? E não pode. Então, eu acho que provavelmente existem mulheres advogadas muito mais competentes do que vários desses homens que têm destaque e não tem o mesmo destaque, né? Porque a gente não é o suficiente, nunca. Eu vi uma pesquisa esses dias que eu fiquei, assim, meio abismada. Se eu não me engano, foi mais voltada para médicos, né? Falando que quando uma pessoa for consultar com o médico, ele tem que olhar qual que são as fotos das redes sociais. E se a médica tiver fotos de biquíni, isso demonstra que ela não é uma boa médica, né? Que a pessoa não deveria ir nessa médica. Então, assim, e aí a ideia era deveria pesquisar médicos no geral, né? Mas tudo, e os resultados demonstram essa questão, se tiver de biquíni, a médica, né? O resultado não é para médicos, né? Como é que a rede social de um médico tem que ser? Não falam, mas a médica tá lá falando.
Então, assim, era isso. Sim, sim, não, E isso vale para pessoa, isso vale para LGBT também, porque nesse processo de contratação existe também uma pesquisa em cima de redes sociais, tá, gente? Não sei se Rafael chegou a ver alguma coisa sobre isso, mas existe e é algo bastante complicado, para dizer o mínimo, você deixar de contratar uma pessoa porque ela explicitamente sei lá, no seu Instagram e tal, ela demonstra afeto pelo seu companheiro, pela sua companheira, enfim, uma mulher, um homem e tal. Existe isso, né? Isso é algo que infelizmente ainda... O Gunnar está lembrando aqui de quantas pessoas existem, né, nessa CPI ou no próprio Senado. Na verdade, o Brasil tem um dos menores índices de participação da mulher na política. O Brasil tem o menor índice de participação das mulheres na política de todos os países das 3 Américas. E, na verdade, a gente fica atrás, inclusive, de alguns países muçulmanos. Assim, é bizarro. Quando você compara, tem alguns países muçulmanos mais abertos, tipo o Líbano, por exemplo, tem mais mulheres, participação de mais mulheres proporcionalmente, óbvio, né, gente, do que no Brasil. Assim, e aí, quando você passa, então, para LGBT, essa semana mesmo a gente teve, ou semana passada, uma vereadora daí de Niterói, que é trans, né? Eu não sei se ela é trans ou se ela é travesti. Ela disse travesti, a Bene Prioli. Exatamente. E que ela pensou em desistir, pensou em largar a vereança aí por causa de ameaças de morte que ela está sofrendo e tal. Então, é isso. A própria Duda, né, que foi demitida por, né, enfim, sabe, várias coisas foram ditas, né, mas foi uma pressão social também, pelo fato de ser uma professora política, mulher, trans, enfim. Sim, e não é respeitada dentro da Câmara dos Vereadores, apesar de ser a pessoa mais votada da história de Belo Horizonte, assim. Antes dela tinha sido a Áurea, que tinha tido, não sei se era 17 mil votos, e a Duda teve mais de 35, 38 mil votos, assim, uma coisa escandalosa o número de votos que ela teve, e não é respeitada, enfim, apesar disso tudo. Ok, a Vicky, né, sim, ela redefendeu hoje, inclusive, não foi, Ana? Eu vi, acabei de receber. Foi hoje mesmo. E ela mostrou pra gente o quanto que a gente tá longe, né? Longe, muito longe, né? E aí a gente tem aí cotas de gênero, mas mesmo assim, e aí, né? Os partidos não seguem, né? Porque mulher também não pode ser política, né, gente? Sim, sim. Não serve pra isso. Então, nossa, extremamente complicado, estamos muito longe. Ok, pessoal, acho que por hoje a gente já pode encerrar aqui. Espero que não desanimados, viu, gente? Mas com